Oi, maravilhindos! Bem-vindos ao meu canal. E hoje eu queria comentar um pouco com vocês da minha história na nutrição e como a nutrição impactou e mudou a minha vida desde que eu decidi mudar os meus hábitos alimentares e meu estilo de vida. E eu queria contar um pouquinho da minha história para quem tem interesse em saber, porque às vezes, se você for uma pessoa como eu, se você for uma pessoa curiosa, especificando, porque eu sou tipo um gato. Eu sou curiosa igual um gato. Gatos são curiosos. Você é curiosa, né? Você é curiosa, né, filha? Conta lá que você é muito curiosa. Eu sou muito curiosa, então se você for uma pessoa curiosa como eu e você não me conhecia antes do canal, muito provavelmente você quer saber um pouco da minha história. Quem sou eu, né? O que eu faço, como eu cheguei na nutrição, talvez um pouco até da minha vida no geral. E eu queria contar um pouco pra vocês a minha história então. Bom, pra começar, eu me chamo Ivanise Jares e eu tenho 27 anos, com cara de 27, né? Não acho que eu tenho cara de menos. Eu sou casada com o Luiz, meu esposo amado. Depois eu cato ele pra ele aparecer aqui. E eu tenho duas gatinhas. A Jasmine. Filha, olha pra câmera. O Luiz tá olhando pra mim? Olha pra câmera, olha lá. A Jasmine. Ai, tão fofinho. E a Pérola. Vim aqui pra você ser famosa hoje. Só um dia. Vamos aparecer um dia? Eu, hein? E a Pérola. Tão linda, né? Elas são muito lindas. Ai, mamãe ama tanto, vontade de amassar. Quem tem gato, escreve aí nos comentários. Eu tenho gato e tenho vontade de amassar. Todo mundo que tem gato tem vontade de amassar um gato. Essa é a verdade. Pronto, continuando. E eu atuei 6 anos na área da saúde, atuei como técnica de enfermagem e como instrumentadora cirúrgica. Foi um período, assim, muito importante pra mim, porque eu cresci muito mesmo como pessoa, em amar o próximo, em perceber, dar mais valor para as coisas da vida, né? Principalmente no ambiente em que a gente trabalha, dentro de hospital, a gente acaba olhando de uma forma diferente, principalmente quando a gente se depara diariamente com situações tão adversas, né, e tristes da vida. Eu esqueci de falar que eu sou cristã e me sinto muito amada por Deus, por tudo que eu tenho, né, tenho vivido, e também por ter me encontrado na nutrição, porque eu gostava muito da enfermagem, assim, do cuidado com as pessoas, mas eu entendi que eu não gostaria de trabalhar em hospital por muito tempo. E durante um tempo eu me senti sem entender o que eu ia fazer, até que eu encontrei a nutrição. Então eu trabalhei em hospital por um tempo, trabalhei na instrumentação cirúrgica. Foi um período muito bom, muito importante para mim. E foi no período da pandemia que eu identifiquei que eu queria mudar de área, porque eu era técnica de enfermagem e eu sempre quis fazer uma graduação e eu achava que eu ia fazer graduação de enfermagem, mas eu entendi que não era isso que eu queria. E aí, na pandemia, foi a chave, assim, que virou. Eu tinha decidido racionalmente a fazer nutrição, conversando com meu marido, porque eu gostava muito de saber sobre alimentos, apesar de que eu não comia bem, mas eu achava legal. Eu ia lá e pesquisava assim, o que o alimento faz? Umas coisas assim, aleatórias. E aí eu tinha decidido racionalmente que eu ia fazer nutrição, até que eu me deparei na pandemia com um problema de saúde que eu tive, que foi um problema gastrointestinal. Eu tinha muitos problemas gastrointestinais, na verdade. Eu comecei a ter muitos sintomas. Isso começou a me incomodar muito, porque começou a tirar a minha qualidade de vida. Então eu comecei a ter problemas no trabalho, de muita dor de barriga, muito gases muito fedidos. E eu tava tendo outros problemas já de digestão, então eu tinha muito arroto, muito refluxo. Teve uma época que eu tive bastante azia também, mas eu tava tendo muitos sintomas gastrointestinais por um período que eu estava passando de muito estresse no trabalho. Esse período, assim, foi definitivamente a gota da água, a ponta do iceberg? Não, nada a ver, viajei. A gota d'água no rolê todo, porque eu estava muito judiada já. Dormia pouco. Nossa, gente, era terrível. Era muito terrível. Mas assim, esse problema de saúde, ele já veio por um contexto de vida que eu tava tendo. Então, eu dormia pouco, eu comia muito mal, eu vivia de ultraprocessados, eu vivia de embutido, tipo mortadela, vina, eu vivia disso, porque eu achava fácil fazer, entendeu? Eu fazia o que era fácil. E muito estressada por causa do trabalho, do ambiente, das coisas que a gente via, e isso foi prejudicando muito a minha saúde. Foi assim,
destruindo a minha saúde. Até que eu fui buscar ajuda e eu não consegui encontrar ajuda. Porque na época, o médico que eu tinha ido, ele queria me dar remédio e ele queria que eu vivesse de remédio. Mas não estava resolvendo também. Teria para resolver os sintomas, mas não estava resolvendo os sintomas e ele só estava maquiando a causa original do meu problema. Então, eu entendi que a conduta dele não estava sendo adequada para aquilo que eu estava vivendo. Então eu decidi começar a estudar por conta e depois eu encontrei um médico também que me ajudou, que foi um médico mais integrativo, e ele me ajudou muito a identificar algumas intolerâncias alimentares e alguns problemas digestivos que eu estava tendo. E aí a gente descobriu que eu tinha uma desbiose intestinal com predominância fúngica. Então eu estava bem desequilibrado a minha microbiota. Ali as bactérias boas do meu intestino. O meu cocôzinho não estava legal. Inclusive, o formato do nosso cocô fala muito ao respeito da nossa saúde intestinal. Como está a nossa digestão, se esse trânsito intestinal está acelerado demais ou está lento demais. Fala muito sobre a nossa absorção, né? E eu não identificava, mas eu estava tendo muitos sintomas e o meu cocôzinho já me falaria. E esse médico me ajudou nesse primeiro momento, me deu algumas orientações, eu fiz, mas não foi o suficiente, porque eu precisava fornecer para o meu corpo aquilo que ele precisava para funcionar. Ele estava muito zoado, ele estava muito sofrendo, sabe? Então, ele já não estava mais conseguindo funcionar. Então, eu, mesmo fazendo as coisas, mesmo tirando aquilo que estava me dando intolerância, né? Alimentos que estavam ali me piorando a inflamação do meu intestino, não estava resolvendo. Porque tava feio o negócio. Eu não tinha nutriente, eu mal comia, gente. Comia muito mal. E aí, não comia vegetais, mal comia frutas. Achei a única fruta que eu comia era banana, porque banana é fácil, fala sério, né? Você pega ali e descasca. E aí, eu já pensei várias vezes, nossa, Deus, se todas as frutas fossem como banana, descascasse assim, ia ser tão fácil. Mas é que a gente quer as coisas muito na mão, né? Vamos parar de ser assim. E aí, ele me deu esse primeiro auxílio e eu comecei a ver que não era suficiente só isso, eu precisava desses nutrientes. Foi quando eu comecei a estudar mais e a entender mais sobre alimentação e a buscar mais ajuda nesse sentido. Ai, elas estão muito bonitinhas, meus gatinhos. E aí, eu tive uma nutricionista que me ajudou muito nessa época, foi muito bênção de Deus na minha vida. Essa nutricionista, ela foi minha professora de um curso que eu fiz, foi o primeiro curso que eu fiz, e assim, foi muito bênção de Deus na minha vida, porque eu abri a minha cabeça sobre mudança de hábitos, sobre reeducação alimentar. E aí isso começou a me ajudar a, de fato, conseguir. Porque o que acontecia comigo? Eu tava mal, eu tava com um monte de sintoma, mas eu não sabia o que fazer. Eu não sabia pra onde ir. Talvez você se sinta assim hoje, né? Ai, tá, eu sei que eu não tô muito bem de saúde, tenho isso, tenho aquilo, mas eu não sei o que fazer. E aí eu não sabia pra onde ir, o que fazer, como comer melhor, como acrescentar esses nutrientes. Então eu estudava uma coisa ali, outra coisa aqui, era muito vago. E quando eu comecei meu curso, foi quando eu comecei a abrir a minha cabeça. E aí eu já comecei a me apaixonar de vez pela nutrição. Eu já tava assim, foi assim, eu escolhi a nutrição, depois a nutrição me escolheu. Porque eu escolhi racionalmente a nutrição, que eu ia fazer nutrição, não tinha conseguido até então começar a faculdade por causa do meu trabalho. Tava muito puxado no hospital e eu não conseguia sair a tempo para fazer uma faculdade, né? Antes a minha vontade era fazer presencial 100%, então eu não conseguia fazer essa conciliação. E aí, quando eu comecei o curso, foi destravando a minha cabeça para entender como comer melhor, para começar a mudar os meus hábitos. Entendi também que não adiantava só eu tirar aquilo que estava agredindo o meu corpo. Eu precisava acrescentar. Eu precisava acrescentar aquilo que o meu corpo precisava. Antes mesmo de tirar o agressor, eu deveria acrescentar. Então, eu falo muito isso para as pessoas que caminham comigo, eu falo muito isso em consultoria, eu falo muito isso nas redes sociais, porque você precisa entender, assim como eu entendi, que o mais importante na mudança de hábito, em construção de hábitos saudáveis, na sua alimentação mais saudável, é você acrescentar coisas saudáveis, é você acrescentar alimentos saudáveis, comida de verdade, aquilo que Deus fez, eu sempre falo isso. Aquilo que veio da natureza, que Deus criou. Então, as frutas, os vegetais. E aí eu falava, nossa, gente, não é óbvio. Parece óbvio, mas não é. Não era óbvio pra mim. Talvez pra você também não seja. Então, eu estava tendo muita dificuldade. E aí,
começou a abrir minha cabeça. Eu falei, cara, que massa! Então agora eu vou conseguir fornecer para o meu corpo os nutrientes que ele precisa para lidar com tudo que eu causei durante todos esses anos trabalhando, me estressando, comendo mal, dormindo pouco. Todos os pilares de saúde estavam deturpados, destruídos. Eu tava tipo, pra vocês terem uma noção, eu dormia umas 5 horas por noite. Quando não era menos, quando não eram umas 4 horas e pouco. Porque eu e meu esposo, a gente se enrolava muito com as coisas. Eu chegava da trabalho 7h30 em casa. Aí a gente ia treinar, mas a gente ia treinar à noite, aí a gente ia jantar tarde, aí até fazer tudo, a gente ia dormir tarde. Nossa, era tudo errado, tudo errado. Aí pensa, quando a gente tá num período de muito estresse, a gente quer liberar dopamina com coisas que trazem prazer pra gente. Então, a gente queria ficar vendo série na Netflix, só que assim, eu tava tudo destruído, né? Tipo assim, dormindo mal, dormindo tarde, fazendo tudo tarde. E mesmo assim, a gente ainda queria ver série. Por quê? Porque a gente queria liberar aquela sensação de, nossa, sensação boa, de bem-estar. E é uma das formas, né, de liberar dopamina fazendo coisas que a gente gosta, aquilo que agrada, aquilo que traz prazer pra gente. Enfim, eu sei que eu tava num fiasco. E aí eu fui aos poucos mudando as coisas da minha vida. E assim, foi essencial esse primeiro curso que eu fiz. Depois eu fiz alguns outros cursos também. Fiz curso de desinflamação, fiz o curso de coach nutricional, que eu atuo hoje enquanto eu faço graduação de nutrição, porque hoje eu sou graduanda em nutrição, então falta aí metade da faculdade para eu terminar. Então eu sempre procurei estudar e antes de entrar na graduação, eu já estudava, porque eu sempre tive interesse em aprender sobre. Como eu já era da área da saúde, eu tinha mais interesse ainda em entender, porque trabalhava diretamente com pessoas com várias patologias. Eu percebia percebo muito desenvolvimento de doenças crônicas nas pessoas. Sempre quis entender por que as pessoas vivem isso. A genética, ela é tão culpada assim, porque eu cresci achando que era genética. E aí, conforme eu estudo, conforme eu me apaixono pela nutrição, eu me apaixonei por 2 áreas que eu amo de paixão e que eu vou fazer pós, assim que eu terminar a graduação. Em primeiro lugar, nutrição funcional, porque é a base para ter saúde, qualidade de vida, tudo. É nutrição funcional. E aí, a segunda pós que eu vou fazer, que eu sou apaixonada, é a reprogramação epigenética. E está justamente associado a essa questão do estilo de vida, do ambiente influenciar nos genes, né? Então é além da genética. Por que além da genética? Justamente porque a genética, ela não vai necessariamente bater o martelo sobre a sua vida e dizer que você vai ter determinada coisa. Então, eu fui cada vez mais atraída para a nutrição por perceber que Deus é tão perfeito que ele, na criação, né, na natureza, nos vegetais, nas frutas, na alimentação, ele deu tudo que nós precisamos de micronutrientes, de macronutrientes, micronutrientes, as vitaminas, os minerais, macronutrientes, as gorduras, os carboidratos, as proteínas. Ele deu os fitoquímicos, que são os compostos produzidos pelas plantas, que são antioxidantes pra gente, são anti-inflamatórios, têm um potencial antioxidante. Então, assim, cara, é incrível, é incrível, é incrível. E aí foi quando eu fui ficando cada vez mais apaixonada pela nutrição. Uma coisa que eu falo muito pra vocês é que, à medida que nós mudamos o nosso estilo de vida, nós mudamos nossos hábitos, a consequência é que a gente muda a nossa saúde e o nosso corpo. Então, eu mudei minha composição corporal também nesse tempo, porque quando eu casei, eu engordei 13 quilos e eu sempre fui muito magra, então tava tudo bem, eu tinha engordado 13 quilos, mas tinha algumas coisas que me incomodavam. Eu fiquei bochechudinha, o bracinho ficou mais gordinho. Mas à medida que eu fui mudando meu estilo de vida, sem perceber, eu estava mudando a minha saúde, que foi o meu principal foco, como eu falei pra vocês. Era cuidar da minha saúde e ver melhoras nos meus sintomas, mas eu comecei a ver mudança no meu corpo também. Então eu sempre falo isso pra vocês. Quando a gente olha pro lugar certo, quando o nosso foco é a nossa saúde, a consequência vai ser o nosso corpo. Não tem como a gente cuidar da nossa saúde de verdade e não ver mudança externa também. Porque quando a gente muda por dentro, a gente muda por fora. É consequência. Então, muda muito, tira muito peso de algumas pessoas que falam assim: eu já tentei emagrecer, eu não consigo, eu já tentei fazer isso, não dá certo, por causa que não tem o foco certo, o olhar para o lugar certo. Então fica a dica aqui para você.
tenha o foco no lugar certo, que o seu foco seja a sua saúde, seja cuidar de você, que você tenha um motivo forte para se cuidar. E, consequentemente, você vai ver resultado em todas as áreas da sua vida. Então, atualmente, eu atuo como coach nutricional e ajudo as pessoas, de fato, a mudar o estilo de vida delas, a começar a construir hábitos saudáveis, a fazer uma reeducação alimentar, acrescentar coisas no seu dia a dia, criar mais autonomia alimentar. E além disso, de mudar os hábitos, o estilo de vida, eu amo caminhar com pessoas e ver essas mudanças. Então, eu amo mesmo atuar como coach nutricional no momento, ajudando pessoas a mudar os hábitos de vida. E eu tenho certeza que eu vou amar atuar como nutricionista também. Ainda não atuo, porque como eu mencionei, eu estou graduando em nutrição. Estou na metade, mais um pouco. Então eu ainda não atuo como nutricionista, mas só como coach nutricional, que tem o foco mesmo na mudança de hábitos e estilo de vida. Eu faço alguns cursos em gastronomia funcional, justamente para aprender mais a respeito da gastronomia funcional, aprender a fazer receitas, mas principalmente porque hoje eu tenho uma loja aqui na minha cidade de lanches funcionais e aí eu gosto de trazer esse conhecimento para dentro da minha loja. Então eu gosto de aprender para poder trazer lanches saudáveis que ajudem as pessoas no dia a dia. É o @saudável de verdade. Inclusive, se você quiser conhecer, você pode entrar lá. Na verdade, é @saudável.vdd. Então hoje eu empreendo dessas duas formas. De vez em quando eu faço um freelance ali na instrumentação cirúrgica, nesse momento, mas eu empreendo então como coach nutricional e na minha loja de lanches funcionais. E eu comecei a Saudável de Verdade justamente para estimular as pessoas a terem opções funcionais e saudáveis no dia a dia delas. Então, quer comer uma torta mais saudável, às vezes quer fazer um evento com os amigos ou quer fazer um evento com as pessoas, ter um doce mais saudável, ter uma opção de um bolo mais saudável e até mesmo mais inclusivo, porque aí é para ajudar também as pessoas que têm intolerâncias alimentares, como por exemplo ao glúten e ao leite. Por enquanto, eu ainda não atendo celíacos, porque a gente trabalha com aveia que pode ter contaminação cruzada, mas a intenção no futuro é que a loja seja com todos os alimentos, com todas as farinhas, sem glúten e sem risco de contaminação cruzada. Eu criei alguns e-books também, lá no meu Instagram tem, e a intenção, justamente quando eu fiz esses e-books, foi separar receitas práticas do dia a dia para fazer lanchinhos, lanche da tarde, ter opções para variar, para a gente não precisar sempre comer a mesma coisa, ou sempre recorrer ao pão, ou sempre recorrer a alimentos ricos em farinhas, né, ultraprocessados, mas a gente ter opções também de comer coisas gostosas e saudáveis nesses lanchinhos e também mais proteico, porque eu percebo que a alimentação das pessoas é muito limitada ao carboidrato, né, o carboidrato simples, refinado, né, que vem do pão, que vem da farinha, e aí a minha intenção é justamente ajudar as pessoas nesse sentido. Então, logo que eu percebi a minha dificuldade em variar, em o que comer, o que eu poderia fazer de diferente, me ajudou tanto a aprender receitinhas, me ajudou tanto colocar isso no meu dia a dia, nos meus lanches, que eu falei, eu preciso ajudar as pessoas também, eu preciso fazer algum e-book, por mais simples que seja, para que essas pessoas consigam também variar. E ajude, principalmente para quem não sabe o que fazer. Todas as coisas que eu construí pro meu Instagram, que emociona. Mas assim, todas as coisas que eu construí pro meu Instagram, que eu faço aqui no canal, tem o intuito de ajudar vocês mesmo, né? Eu gostaria de fazer muitas outras coisas, tenho muitas ideias, mas tem muita coisa que ainda precisa sair do papel. Mas de fato é para ajudar as pessoas que querem começar a mudar o estilo de vida, que precisam disso. E mostrar que não é tão difícil assim, mostrar que pode ser leve, pode ser real, e não aquela coisa super difícil, que não dá pra ninguém fazer, que é absurda, né? Mas uma coisa que você consiga sustentar a longo prazo e que você, de fato, mude, reeduque o seu paladar. Então eu falo muito sobre isso e eu amo ajudar as pessoas nesse sentido. Então tudo que eu faço, indico, realmente eu indico porque é de qualidade, né? Por exemplo, surgiu uma oportunidade de eu mandei uma mensagem para uma marca de suplementação que tem um whey que eu gosto, que tem os ingredientes bem limpos e é com adoçantes naturais. E não tem um monte de coisa, sabe? Não tem conservante, corante, um monte de coisa. O que tem de ingrediente é mais limpo, então é mais voltado para aquilo que é mais parecido, mais próximo sempre
ao natural. E como é uma marca muito boa, eu gosto muito, dá pra fazer várias receitas. Eu mandei mensagem e consegui cupom de desconto. Então, pra poder indicar justamente para as pessoas que caminham perto de mim, eu indico algumas marcas. Então, como cada uma tem um valor, né? E eu consegui esse cupom, então eu ajudo também nesse sentido. Sempre procuro falar com uma marca ou outra. Tem uma outra marca também que me deu um cupom para ajudar as meninas a comprar raspador de língua, que é a Hábito Vida, né? A comprar raspador de língua, comprar infusor para fazer chá. E tem garrafinha também, essa aqui, inclusive, é de lá. E assim, eu só indico o que eu de fato uso e aprovo, né? Eu, por exemplo, comprei bem antes de ter conseguido o cupom, né? Mas como eu indico muito a marca, eu falei para eles, será que eu não consigo? Porque já que eu indico, ajudar as pessoas a comprar pelo menos por um valor um pouco mais acessível ou um desconto, né? E aí foi quando a gente conseguiu esse cupom também de 10%. Então eu gosto muito, eu só indico aquilo que eu gosto, né? Porque eu acho que isso diz respeito a quem eu sou. Eu creio que eu sou filha amada de Deus e como filha, eu quero ajudar as pessoas a desfrutarem do melhor também, de coisas que realmente fazem bem para a saúde delas, que realmente não vai prejudicar e que realmente são boas, né? Então eu priorizo muito isso, né? Como caráter, isso para mim é algo essencial. Mas enfim, o meu objetivo aqui é ajudar vocês. E eu fiz esse canal também. Eu fiz esse canal para ajudar vocês, que assim como eu talvez tenham dificuldade com alimentação saudável, ou não sabe por onde começar, ou não sabe o que é verdade, o que não é, tem tanta informação na internet. E entender que não é difícil, não precisa ser. Você não precisa restringir tudo e não viver sua vida. Muito pelo contrário, você precisa amar o que você come, comer feliz e fazer uma reeducação alimentar da forma correta, da forma que vai de fato beneficiar você e mudar a sua vida. Eu falo muito isso, eu amo comer coisa saudável, inclusive eu gosto muito mais do que comer outras coisas. Acho que a única coisa que eu gosto muito de comer, assim, tipo, de hambúrguer, por exemplo, é o do Madeiro, que eu gosto muito. Mas, no geral, tem vários restaurantes aqui em Curitiba que são muito gostosos e são saudáveis. E eu tenho vontade de ir, tipo, várias vezes. Mas eu não vou sempre, porque é um pouco mais caro, mas é muito gostoso. E eu amo comer coisa saudável. Eu gosto, eu fico feliz, fico empolgada. Eu fico empolgada quando eu monto meus pratos coloridos, eu fico empolgada quando eu faço minha saladinha com limão e couve. Eu amo couve temperada. Ai, muito bom. Enfim, eu gosto muito do que eu como. E é a minha intenção que você goste também, aprenda a fazer preparos gostosos. Inclusive, quero trazer mais dicas de receita aqui no canal também. Acho que isso é importante, isso ajuda vocês, as pessoas de forma geral. Assim como me ajudou, eu acredito que ajuda muitas pessoas. E o meu objetivo é ajudá-los e ser canal de Deus para que você encontre na nutrição mais saúde e qualidade de vida e tenha um olhar para a nutrição e para o estilo de vida saudável diferente, talvez de tudo que você já ouviu e já imaginou e já até tentou e já até se frustrou, para que você de fato conheça o lado gostoso de viver uma vida saudável. Então, conta comigo nesse processo, conta comigo no caminho. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. Eu falei um pouco da minha história, mas eu também falei um pouco sobre algumas coisas. E se você quer ajuda, se você quiser me mandar direct lá no Instagram, me siga lá no Instagram, @evanisej. Eu amo responder vocês, amo conversar lá. Amo quando interagem comigo, quando mandam pergunta, quando conversam. Eu amo, 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 amo. Minha linguagem do amor é a fala, então pode mandar a fala, pode pedir ajuda, eu gosto muito disso. Então, conte comigo mesmo. Eu acho que é isso. Se eu esquecer alguma coisa, depois eu conto, porque eu não tô lembrando agora. E se vocês quiserem um vídeo com meu esposo, pra gente contar um pouco como foi a mudança pra ele também, comenta aqui nos comentários. Que aí a gente faz um vídeo nós dois juntos pra contar um pouco sobre como foi no nosso casamento essa mudança de estilo de vida. E quem sabe até contar um pouco sobre como foi o nosso casamento, que a gente esperou um pelo outro. Então, se você quiser saber sobre isso, comenta aí embaixo. Mas então é isso. Beijo no coração. Deus abençoe vocês. E até mais. Olha do cocôzinho. Como está o seu cocô? Como está o seu cocô?